Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a Prof. Gabi e hoje teremos aula de Geografia. Hoje nós vamos aprender sobre o trabalho no campo. No campo, existem atividades econômicas muito importantes e a Prof. vai explicar um pouco sobre a agricultura e sobre a pecuária. Um dos trabalhos mais importantes para os moradores do campo é a agricultura. A agricultura é uma atividade econômica responsável pelo cultivo da terra. Através da agricultura, os moradores do campo vão preparar o solo, depois semear. Semear é quando você planta a semente do alimento. Então, depois de preparar o solo e semear, no tempo certo, os moradores do campo vão colher o que foi produzido, o que foi plantado. A Prof trouxe 2 videozinhos para vocês. No primeiro, nós podemos perceber que as sementes, o solo foi preparado, as sementes foram plantadas, ou seja, as pessoas semearam o solo e as sementes estão germinando, elas estão crescendo. No segundo videozinho, nós podemos ver uma outra etapa da plantação. Nós podemos ver que a colheitadeira, que é uma máquina que faz todo esse processo de colher o alimento, ela está colhendo o alimento que foi plantado. A agricultura é uma das atividades que mais dependem da natureza. Longos períodos de chuva ou de seca, que é aquele período que não chove, por exemplo, podem interferir na produção agrícola. Prof, como assim pode interferir na produção agrícola? A chuva e o sol, eles são importantes para a produção do alimento, para as plantações, mas não em grande quantidade. Então, por isso que quando nós temos um longo período de chuva ou um longo período de seca, que é quando não chove, a produção pode ser menor, porque esses fatores que dependem da natureza, eles podem interferir. Agora a Prof vai explicar sobre os produtos consumidos in natura. Prof, como assim? O que significa in natura? Quando você consome um alimento in natura, significa que você está consumindo o alimento sem que ele passe por uma transformação na indústria, sem que ele passe pelas fábricas. Então, esse alimento foi plantado no campo, foi colhido, depois foi para o mercado, que é onde nós podemos comprar o alimento, que pode ser, por exemplo, a maçã, que a Prof trouxe uma imagem para vocês. A maçã é uma fruta que pode ser colhida no campo, depois vai para o mercado, que é onde nós compramos, e depois nós podemos consumir essa maçã sem que ela passe por uma transformação nas fábricas, sem que ela passe por uma transformação nas indústrias. Então, isso é um produto in natura, quando nós consumimos o alimento sem que ele passe por uma transformação na indústria. A Prof trouxe alguns exemplos de produtos agrícolas, que são aqueles produtos produzidos pela agricultura, que são consumidos in natura. Então, nós temos as frutas, por exemplo, maçã, morango, laranja, abacaxi, diversas frutas. Nós temos também os legumes, que podem ser batata, cenoura, beterraba e outros alimentos, outros legumes também. Nós também temos as hortaliças, que também são consumidas in natura, por exemplo, alface, agrião, chicória e diversas outras hortaliças também. Agora a Prof vai explicar sobre os produtos agrícolas transformados em alimentos industrializados.
Então, a prof explicou no slide anterior que a maçã é uma fruta que pode ser consumida in natura, ou seja, quando ela é consumida sem passar por uma transformação na indústria. Mas, prof, e quando essa maçã vai para a indústria, o que acontece com ela? Então, muitos produtos da agricultura, eles podem ser consumidos como alimentos industrializados, ou seja, quando eles passam pela indústria. A maçã, por exemplo, ela pode ser consumida como um suco de maçã. E o suco de maçã, ele vai ser fabricado pela indústria. Então, quando a maçã sai do campo, vai para a indústria e sofre uma transformação na indústria, ela pode ser fabricada como um suco de maçã, por exemplo, como uma geleia de maçã, por exemplo, e aí ela se torna um alimento industrializado feito à base de maçã. Então, a maçã, nesse caso, é a matéria-prima utilizada para fabricar um suco de maçã ou uma geleia de maçã nas indústrias. Agora a prof vai explicar para você sobre a pecuária. A pecuária é uma atividade econômica muito importante para os moradores do campo, porque a pecuária ela é responsável pela criação e reprodução de animais. Através da pecuária, nós podemos obter alimentos como a carne, como o leite e os ovos. A prof trouxe para vocês um videozinho para representar a criação de aves que pode nos fornecer a carne de frango, por exemplo, ou até mesmo os ovos. Na segunda imagem, a prof trouxe a criação de porcos. Através da criação de porcos, nós podemos obter a carne suína, por exemplo. No outro slide, a prof explicou que, através da pecuária, nós podemos obter alimentos, como o leite, os ovos, a carne. E agora a prof vai explicar que, além de alimentos, a pecuária também nos fornece matérias-primas para fabricar produtos industrializados, que são aqueles produtos que passam por uma indústria. Por exemplo, o queijo e o iogurte, eles são fabricados com o leite. Então, o leite que vem da vaca, ele vai ser utilizado como matéria-prima para fabricar o queijo, por exemplo, o iogurte em uma indústria. O couro do boi, por exemplo, ele pode ser utilizado para fabricar bolsas, calçados, porque esse couro vai para uma indústria e nessa indústria eles vão realizar um processo para fabricar uma bolsa, para fabricar um calçado, por exemplo. Agora, prof, gostaria de agradecer pela atenção de vocês. Eu espero que vocês possam ter entendido sobre as atividades econômicas, sobre a agricultura, sobre a pecuária e qualquer dúvida, a prof estará no chat. Um grande beijo!